Pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma vez, professor Roberto, prazer estar aqui com vocês nessa nossa última web aula, pelo menos desse semestre, né? Espero ter compartilhado um pouco do aprendizado aí com vocês ao longo desse processo. O tema da aula de hoje, para quem está assistindo depois, ao Luciano que está aqui me acompanhando também, inclusive, vale lembrar, Luciano, se tiver qualquer dúvida, é só me chamar aí, eu interrompo aqui e a gente vai batendo um papo. Mas o tema da aula de hoje vai ser, então, folha de pagamento. Primeiro, eu quero explicar por que eu deixo por último. Porque folha de pagamento é um termo genérico para um assunto muito abrangente, né? Então, a gente teria que ter um tempo muito maior para poder estudar todas as minúcias, todos os detalhes desse processo. Então, o que a gente vai acabar vendo é uma ideia, uma noção geral do que é o salário, de como isso é visto na visão da empresa e, principalmente, de como a contabilidade trata, né, tanto o salário quanto os impostos, que a gente vai ver o INSS e também o FGTS, para poder entender um pouquinho melhor essa mecânica. Então, é um conhecimento que ajuda a gente como empregado, né, ou seja, trabalhador, e também para aqueles que estão pensando em criar a sua empresa, enfim, lembrar desse aspecto da folha de pagamento. Então, são poucos slides que eu quero contribuir aqui rapidinho, passando com vocês, mas essa unidade 3, então, ela só engloba isso por enquanto, né? Se a gente tivesse um tempo maior dentro do nosso semestre, daria para falar sobre muitas outras coisas, foi isso que eu quis dizer. Então, o que a gente vai ver hoje? O que é esse salário, como que ele é visto na visão da empresa, o que é o INSS e o que é o FGTS. E, é claro, aprender a calcular esses dois e lançar dentro do débito e crédito, assim como a gente viu todo o resto até agora. Tudo é feito pelo débito e crédito, como a gente aprendeu, porque se faz necessário controlar o patrimônio da empresa. Então, se ela tem um salário a pagar, como a gente vai ver, ela tem impostos a pagar sobre aquele salário e ela precisa tratar isso, de certa maneira, como parte do seu patrimônio. Por isso que a gente divide lá bens, direitos e, do outro lado, existem também as obrigações. Então, só para visualizar, aí eu deixei para vocês, para recapitular uma visão geral, continua a mesma coisa. O que a gente aprendeu lá no comecinho continua sendo aplicado agora, e depois com o ICMS também, porque o exercício que eu vou passar para vocês, como atividade avaliativa, ele tem incluindo ali a compra e venda de mercadoria. Então, é mais uma continuidade desse treino que a gente está fazendo, incluindo aí o ICMS. Então, da folha de pagamento, o que eu quero falar para vocês bem rapidinho é preciso primeiro entender o que é remuneração e depois compreender o que é salário, né? Existe uma diferença técnica desses dois termos, mas de maneira bem simplificada, remuneração é tudo aquilo que a gente recebe, né? O conjunto de todos os ganhos que o colaborador tem. E o salário é parte desses ganhos, então podem haver outros, por isso que eu deixei o exemplo aqui. Se você recebe o salário e tem algum tipo de auxílio combinado com a empresa, a soma desses dois é o que daria o conjunto que a gente está chamando aqui de remuneração. Tá? Nós não vamos trabalhar com auxílio, não vamos trabalhar com adicional, não vamos trabalhar, não vai dar tempo de fazer férias e outros aspectos, mas se vocês precisarem entender um ou outro conceito, é só me chamar que eu explico detalhe por detalhe. Tá? Eu só vou deixar essa aula resumida por isso, para ficar mais prático em relação à atividade avaliativa, por conta do tempo que a gente tem. Eu deixei aqui o link da CLT para vocês acessarem direto no Planalto, que é esse primeiro, que é a consolidação das leis do trabalho. CLT nada mais é do que o conjunto de regras que vai nos ajudar a entender, então, o que são os direitos e deveres de uma empresa e o que são os direitos e deveres do trabalhador, de um empregado. Né? Os dois juntos precisam se alinhar. Então, a CLT ela não precisa ser conhecida só por quem é contador ou quem é administrador, ela precisa ser conhecida por todos aqueles que trabalham. É que a gente, no hábito, né, acaba não lendo a lei, acaba não conhecendo a fundo. Mas tem muita coisa bacana que a gente aprende quando estuda a CLT. Eu deixei aqui os principais aspectos, então, caso vocês queiram pesquisar, se aprofundar e conhecer uma outra coisinha, esses tópicos servem para isso. Tá? Então, primeiro você precisa entender o que é salário, daí a gente aprende a calcular a hora extra, o descanso semanal remunerado, que antigamente chamado de repouso semanal remunerado, que é o famoso domingo, né, dependendo aí do contrato que você tem de trabalho, os adicionais, como insalubridade, periculosidade, o adicional noturno, entre outros que possam haver, cada um deles vai ter uma regrinha. Os famosos vales, né, que na visão da contabilidade a gente chama de adiantamento, o auxílio também, tudo isso influencia, então, no que a gente considera como folha de pagamento. Eu vou chamar assim para dar o termo genérico, né, ou a remuneração do colaborador. 13º, férias adicional e os próprios impostos e eventuais contribuições que podem existir.
A parte da tributação é um pouco mais complexa, né, na visão da empresa, porque isso depende de um pré-conhecimento que vocês ainda não adquiriram, né, principalmente quem está regular no primeiro semestre. Mas se você soma as coisas que você aprende aqui com o que você vai estudar em direito tributário, direito do trabalho e outras matérias, você consegue juntar tudo para compreender essa sistemática, né, direito empresarial, enfim, uma série de matérias que se juntam para a gente compreender como é que é essa relação empresa-empregado, né, colaborador e a pessoa jurídica. Então vamos lá. O salário na visão da empresa, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é uma despesa. Ao mesmo tempo, ela consiste numa obrigação a pagar. Por que que tem essas variações aí? Porque na hora que a gente vai controlar o patrimônio, existem as despesas que a empresa tem, existem as receitas que a empresa tem e existe, portanto, o seu lucro ou prejuízo, que no termo técnico seria resultado. Ao mesmo tempo que existem os bens, direitos, deveres que a empresa possui. Então tem lá o controle do patrimônio e o controle do resultado, lembra? Balanço patrimonial e DRE, são coisas separadas que mostram a mesma informação, né? A mesma empresa, digamos assim. E aí o segundo aspecto é a gente entender que na contabilidade se faz necessário respeitar uma coisa chamada princípio da competência. Os princípios em si, eles já não existem, entre aspas, eles já não são mais utilizados ou chamados assim, mas o que que isso quer dizer? Basicamente é que o período do trabalho, né, o tempo que a gente trabalha, eu dei o exemplo aqui, se você trabalhar o mês de setembro de um ano, o mês inteiro, você vai receber esse salário somente no mês seguinte. Esse é o normal que a gente conhece, né? O ideal seria que todas as empresas pagassem dia 30, por exemplo, para ficar dentro do mesmo mês. Mas não existe uma regra específica sobre isso, a não ser que a empresa ultrapasse o quinto dia útil do mês seguinte. Esse seria o prazo limite. É o famoso dia 5, como a gente fala, mas na verdade é quinto dia útil, que pode às vezes chegar até o dia 7 do mês, o dia 8, enfim, dependendo do calendário, né? Mas de modo geral, eu quero só que vocês se atentem a isso. Por quê? Porque primeiro a gente lança a obrigação da empresa, por exemplo, você trabalhou em setembro para mim, né? Eu sou a pessoa jurídica aqui fazendo a contabilidade. E aí, se você trabalhou em setembro, eu vou te pagar esse salário somente em outubro, até o dia 5, vamos colocar aí, né, para ficar mais fácil. Então, no mês de setembro, eu lanço na visão contábil essa obrigação de te pagar, para dizer para mim mesmo, para ter esse controle patrimonial de que você trabalhou naquele mês de setembro. Mas o dinheiro só vai sair do caixa do banco da empresa no mês de outubro. E aí significa que a gente tem duas situações diferentes. Tá? Então é importante lembrar desse princípio, como eu falei aqui, para não confundir lá o processo. Então, uma coisa é lançar e dizer, olha, eu tenho a obrigação de pagar essa conta do salário, mas eu ainda não paguei, ou seja, eu ainda não mexi com o banco. A gente vai ver daqui a pouco o exemplo prático disso. O INSS e o FGTS. Basicamente, INSS significa Instituto Nacional de Seguridade Social, e o que eu queria que vocês pensassem aqui, devido ao tempo que a gente tem, é o seguinte: quem paga é o colaborador, ou seja, vai ser descontado do valor que a gente combinar com o nosso funcionário, com o nosso colaborador. A obrigação de pagar é dele, a obrigação de recolher isto para o governo é da empresa. Então é importante entender essa diferença para compreender que o desconto do INSS, por exemplo, não acontece o mesmo com o FGTS. Por quê? O INSS quem paga é o colaborador. O FGTS, ou seja, o Fundo de Garantia do Trabalhador, ele é pago pela empresa. Então ele acaba custeando ainda mais a folha de pagamento, né? Ele acaba sendo mais caro do que muitas vezes a gente acaba combinando. Então, para quem quer ser empreendedor, é importante entender essa lógica. Outra coisa é, sobre o INSS, vocês se forem aprofundar sobre o assunto, precisam entender que o INSS tem a empresa, a pessoa jurídica, que a gente chama de INSS patronal, por exemplo, empresas do Simples Nacional, que são aquelas menores, relativamente menores, né, a micro e pequena empresa, além do MEI em si, elas vão pagar o CPP, que é a Contribuição Patronal Previdenciária. Tá? O nome é diferente, mas é o vulgo INSS, só que é o INSS da empresa. E existe também o INSS do empregado. A gente vai trabalhar somente com o INSS do empregado, tá? Porque o da empresa tem regras, tem uma série de outras coisas que a gente teria que estudar antes para poder colocar em prática, ok? Mas o princípio é o mesmo. Tem a empresa paga INSS sobre a folha de pagamento que ela possui. E aí o INSS ainda, só para destacar, eu deixei em vermelhinho ali, ele tem agora uma alíquota variável.
ou progressiva, como também alguns professores estão ensinando. Essa é uma mudança relativamente recente, né? Em 2019 era feito de um jeito o cálculo, daí veio a mudança, né, que a gente acompanhou aí no noticiário, enfim, no processo legislativo do Brasil, na legislação, em que alterou o mecanismo de cálculo do INSS. E alterou também os valores, a alíquota, inclusive agora em 2021 subiu o salário mínimo. Então tem uma série de situações que veio sendo modificada e agora a forma de cálculo ela é diferente. Por que eu estou falando isso? Porque se você for hoje, por exemplo, pela internet, e pegar um artigo, um vídeo, alguma coisa para estudar que é muito antiga, antes de 2020, aí você vai, muito é relativo, né, mas um pouco mais antiga, você vai ver que o jeito de cálculo era um, e agora em 2020, 2021, como a gente está nesse ano, é outro. Então tem que tomar cuidado com isso. Muda o salário, mudou a alíquota, mudou a forma de cálculo também, tá? A gente vai ver e aprender já o jeito certo, entre aspas, ou o novo jeito, para vocês ficarem alinhados com o que a legislação diz. E o FGTS, ele é relativamente simples, vocês vão ver que ele é muito parecido com o que a gente calculou do ICMS. Eu preciso ter um salário, uma base de cálculo, e uma alíquota que ela é sempre fixa, então facilita muito esse raciocínio, tá? Só lembrar dessas diferençazinhas, por isso que eu deixei esses aspectos em vermelho aqui para quando vocês forem revisar essa aula. Então vamos lá, o que eu preciso observar? A incidência de impostos, quando se paga o INSS, quando se paga o FGTS, e eu deixei ali ainda o IR, que é o imposto de renda, mas a gente não vai trabalhar com ele hoje. Se vocês precisarem, tiverem curiosidade, mesma coisa, só me chamar privado lá, me perguntar o que tiver dúvida, a gente faz uma aula específica sobre isso se der tempo. Segundo, observar quem paga o quê, porque a empresa ela desconta o INSS, mas ela não pode descontar o FGTS, então são coisas diferentes. Terceiro, a gente precisa realizar o cálculo do INSS para entender o salário bruto menos o INSS é igual a salário líquido, como a gente já vai ver. E o próprio lançamento contábil, que nada mais é do que débito e crédito, tá? Então, por fim, a gente precisa, então, lá no mês seguinte, fazer o pagamento. Eu coloquei aqui, se houver, pelo seguinte, porque eu vou passar o exercício para vocês de 2 meses, mas às vezes se vocês forem treinar e fizer só de 1 mês, você não paga, você apenas lança para no mês seguinte pagar, tá? Então no nosso já vai ter 2 meses, que é para vocês verem todo o processo acontecendo. Vamos lá, cálculo e contabilização do FGTS, primeiro porque é mais fácil. Como ele tem uma alíquota fixa, a única diferença aqui que a gente poderia ter é a situação de você ter um empregado, alguém registrado trabalhando para você, na condição de menor aprendiz. Aí essa alíquota ela não seria de 8%, como eu coloquei aqui, ela seria de 2%, tá? Mas como a gente também não vai trabalhar com essa regra, porque ela exigiria, de novo, um conhecimento melhor da CLT e outras variáveis, a gente vai entender que é um colaborador normal, registrado, de carteira assinada ou registrada, como a gente fala, então ele vai ter essa alíquota de 8%, independente do salário. E aí eu preciso prestar atenção na data de pagamento. O FGTS, na visão da empresa, ele precisa ser recolhido até o dia 7 do mês seguinte. De novo, trabalhou em setembro, vai ter o FGTS em relação àquele período trabalhado. A empresa ela vai lá, gera uma guia, o contador geralmente faz esse processo, né, para o empresário, para a empresa, enfim, para a diretoria, e aí manda a guia, a empresa paga até a data de vencimento, conforme estabelece a legislação, ok? Então, FGTS até o dia 7 do mês seguinte. Alíquota fixa significa dizer isso, que independente do salário, se ele ganhar R$ 1.100, que é o novo salário mínimo, se ele ganhar R$ 2.000, vai ser a mesma base. Eu vou pegar o salário e multiplicar pela alíquota simples assim, tá? Então, só para a gente ter uma visão geral. Aqui eu trouxe um exemplo mais prático, R$ 1.500 de salário, alguém que ganha essa faixa vai ter uma alíquota então de 8%, ainda sobre o FGTS, ok? Então, isso significa que o FGTS vai ser de deixa eu corrigir aqui só rapidinho, porque eu deixei INSS a recolher porque ele estava na outra ordem. FGTS a recolher para vocês não confundirem. Depois eu troco os slides lá, tá? Então vamos lá, ó. O salário de 1.500 multiplico por 8%. Vou ter R$ 120. É só essa continha que vocês vão precisar fazer na hora de calcular o FGTS. E é basicamente isso. Se você olhar o seu Olerite, vai ter lá base FGTS, que seriam esses R$ 1.500. A alíquota do FGTS agora vocês já conhecem, se não tiver descrito lá, 8%. O valor a recolher, R$ 120, ok?
Esse FGTS, ele tem uma legislação própria, ele tem um sentido próprio, inclusive, que eu não vou aprofundar muito aqui, pelo menos não por enquanto, ok? Então, para fazer o lançamento, achei o valor, o que eu preciso lembrar? Eu vou ter um FGTS a pagar, que está ali, crédito é o Czinho, lembra do livro diário, crédito FGTS a pagar, que vai ser uma conta do passivo circulante, no valor de R$120. E vou ter um débito que a gente vai chamar de despesa com FGTS. Eu chamo de despesa com FGTS para vocês lembrarem de que despesa na hora da RE vai ter que ser zerado, né? Assim como a gente viu, CMV zera, despesa com o ICMS zera, despesa com depreciação zera. Então, se esse tem o nome de despesa com FGTS, ele vai precisar zerar também na hora que a gente fizer a apuração do resultado no final do mês, ok? Mais uma vez, lançamento de registro é esse. Lançamento de pagamento é fazer o processo contrário em relação ao FGTS a pagar. Tá? É com ele que a gente vai mexer. E vocês vão ver que ele sempre tem um valor, porque todo mês o colaborador continua trabalhando, tá bom? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Deixa eu aproveitar e dar uma olhadinha. Se tem alguma pergunta. Tá sossegado, tá muito rápido. Aproveitar e hoje já tem mais uns... Quem tem mais aqui? O Ari. Se tiver alguma dúvida, é só dar um grito aí, tá bom? Orientando aqui que depois a edição fica mais fácil para mim. Com o FGTS, valor do salário, R$2.000 vezes 8%. Simples assim, bacana? Já o INSS, vou precisar que vocês prestem bem atenção e tomem um pouquinho de cuidado, porque no começo parece meio difícil, mas com o tempo, se vocês praticarem até no próprio salário, para quem está trabalhando, vocês vão conseguir botar em ordem isso aí. Ó, a gente tem uma tabela e as alíquotas vão aumentando, né? Então, do lado aqui, a gente vai ter o quê? O que eu estou chamando de salário base, seria, por exemplo, essas faixas aqui, né, de R$1.000 até R$1.100, que seria o salário mínimo, né? Eu coloquei até, mas a gente sabe que não dá para trabalhar por um salário mínimo, né? É só para dizer que essa primeira faixa inclui o 1.100 e 00, tá bom? A partir de 1.100 e 01 já tem uma variação, que é o que a gente chama de segunda faixa. E aí vai aumentando, né? Terceira faixa, quarta faixa e o teto do INSS, que a gente vai ver depois também, tá? Então, basicamente, conforme o que você ganha, antes era só pegar o valor do salário, multiplicar pela alíquota e pronto. Agora não, a gente precisa fazer uma continha que é essa chamada progressividade. Vamos entender esse processo um pouquinho mais na prática. Então, eu tenho aqui o mesmo exemplo. O empregado, ele trabalha por R$1.500, que foi o que a gente combinou. O que eu faço? Para calcular, a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar a tabela. Então, eu tenho aqui o salário de R$1.500. Eu vou lá na tabela, vamos voltar aqui. 1.500 significa que ele vai estar nessa segunda faixa que a gente está vendo aqui, ou seja, de R$1.101 até R$2.203. Então, quer dizer que a alíquota que a gente vai ter que cobrar dessa segunda faixa serão os 9%. Por que isso é importante? Porque primeiro a gente precisa calcular o desconto da primeira faixa, depois o desconto da segunda faixa. Vamos por partes para ficar bem simples. Qual é a primeira faixa? R$1.100. Qual é a alíquota da primeira faixa? 7,5%. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular este valor aqui. 1.100 vezes 7,5 significa que da primeira faixa eu vou descontar o INSS dele de 82,50. Ok? Um cálculo simples. Deixa eu abrir aqui a minha calculadora. A gente vai ter R$1.100 vezes 7,5%. 82,50. Esse é o desconto da primeira faixa. Porém, o salário dele ultrapassa essa primeira faixa. Isso significa que a gente vai ter que fazer uma segunda continha. Não voltou aqui? Uma segunda continha para poder continuar fazendo o cálculo desse valor. E aí, eu preciso prestar atenção. E, primeiro de tudo, pegar o valor do salário, que é aquele que a gente combinou, menos o que eu já descontei, que é o valor da primeira faixa, os R$1.100. A diferença disso daria R$400. Então, esses 400 é o que eu vou descontar em relação, multiplicar primeiro, né, perdão, calcular, melhor dizendo, o valor restante vezes a alíquota. Então, tem que fazer essa continha de fazer a diferença do que já foi descontado para não cobrar em duplicidade, para não cobrar duas vezes, tá bom? Então, lá da primeira faixa, cobramos já R$1.100
que totalizou R$ 82,50 de desconto, fazendo uma multiplicação simples. E aí eu pego os 1.500 menos o 1.100, sobram 400 que eu ainda não cobrei INSS sobre, né? Sobrou uma parte desse salário, que está encaixada na alíquota de 9%, que seria essa segunda faixa que a gente está vendo aqui. Então, para fazer esse cálculo, peguei a diferença e peguei a alíquota da segunda faixa, 9%. 400 vezes 9%, totaliza os R$ 36,00 que a gente está vendo aqui. Mesma continha. E aí eu somo os dois. INSS a recolher, R$ 82,50 da primeira faixa, 36 da segunda, 118 é o valor total que eu vou recolher desse colaborador. E isso eu preciso fazer sempre com cada um dos salários que eu tenho. Ficou um pouquinho mais difícil, mas o pessoal já está montando tabelas, já está fazendo um esquema organizado para poder facilitar essa continha, conforme as empresas, né, que tem muito funcionário, precisa fazer todo mês, então já vai facilitando o raciocínio, tá bom? Ou mais uma vez, vamos dar uma olhada agora num outro exemplo aqui. Aqui eu deixei os lançamentos, mas depois eu falo sobre isso. Vamos dar um exemplo aqui de outro cálculo primeiro, para vocês entenderem esse raciocínio de novo. Eu tenho um salário agora de R$ 3.100, é outro colaborador. E aí eu estou calculando o INSS. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar o salário, esses 3.100, e ir lá e ver qual faixa que ele se encaixa, para eu saber quantas vezes eu vou ter que descontar. Então, por exemplo, R$ 3.100, a gente vem, observa essa tabela, e aí eu sei que ele vai se encaixar onde? Na terceira faixa. Significa que eu vou ter que descontar uma parte daqui, uma parte daqui e uma parte daqui. Fazer esse raciocínio 3 vezes, incluindo aquela diferençazinha na terceira faixa. Vamos dar uma olhada lá. R$ 3.100. Desconto da primeira faixa, 1.100, que é o valor que a gente já viu, vezes 7%, R$ 82,50. Porém, como agora ele ultrapassa a segunda faixa, eu pego o valor máximo, que é esses 2.348, menos o que eu já descontei, 1.100, sobram, portanto, 1.103,48 vezes a alíquota da segunda faixa, 9%. Quer dizer que agora eu vou descontar 99,31. E ainda sobrou alguma coisa. Vamos dar uma olhada quanto que é. Dos 3.100, eu já descontei 2.203, que foi na primeira e na segunda faixa. Então, a diferença, 896, vezes 12%, que é a alíquota dessa terceira faixa. Vai me dar, então, mais R$ 107,00. Vejam que aqui eu descontei da primeira, da segunda e da terceira faixa, cada um dos valores, totalizando 289,39. Então, parece complexo no começo, mas é um processo que, se você repetir esse raciocínio com vários salários diferentes, você vai entender logo, logo, acaba ficando mais fácil, tá? Então, mais uma vez aqui, só tomar esse cuidado, o INSS, então eu não posso simplesmente pegar o salário, que seria entre esses dois, né, R$ 3.100, e multiplicar por 12% mais. Antigamente era feito assim, parece muito mais fácil, mas de certa maneira você pagaria mais, agora a gente está pagando razoavelmente menos, ok? Então, esse é o aspecto do INSS para vocês poderem calcular. Quando eu der o salário, eu também vou dar essa tabela, né, junto com a atividade que a gente vai ver já já, beleza? Então, tá aqui o INSS a recolher, acabei somando tudo, porque eu vou descontar tudo de uma vez só. Então, quem ganhar R$ 3.100 vai ter um desconto de INSS de R$ 289,39. E isso varia de acordo com o salário que a pessoa tiver, ok? Então, aqui eu deixei daí o exemplo de como fazer o lançamento, voltando lá um pouquinho, vamos entender essa lógica. Primeiro, eu lanço o que ele trabalhou, no mês seguinte eu vou fazer o pagamento, tá? Então, são coisas separadas e distintas. Primeiro, na hora que ele trabalhou, que momento que eu faço isso? No finalzinho do mês, né? Geralmente as empresas trabalham dia 25, 26, até perto do dia 30, que é para fazer o fechamento da folha, como a gente fala. E aí, no final do mês, a empresa observa tudo que você trabalhou, calcula a hora, faz todo esse processo. Vocês vão entender que a pessoa trabalhou normal, às 8 horas por dia, sem falta, sem desconto, sem nenhuma variável, para simplificar o raciocínio. Então, primeiro, a gente lança o salário do mês trabalhado com esse débito e crédito. Débito despesa com salário, mais uma vez, usando esse termo despesa, para vocês lembrarem da RE, tá? Tá aqui, ó, eu estou falando desse aqui. Então, o valor do salário, R$ 1.500. Quanto que é a despesa que a empresa tem? R$ 1.500.
Com isso, a gente separa salário, que é o que o colaborador vai receber, por exemplo, num cheque, numa transferência bancária, vai ser os 1.381, por quê? Porque já está sendo descontado o INSS a pagar. Então, é como se eu separasse R$ 1.500 e desses 1.500, eu vou falar assim, olha, 118,50 é do governo, o resto é seu. Então, eu separo isso na visão contábil também para poder manter o controle, para saber que o INSS está sendo recolhido em dia, que eu estou pagando as contas em dia e que o salário também está sendo pago certinho. Sem contar hora extra, sem contar nada disso, né? Férias e etc, adicionais. Então, aqui só o salário bruto, como a gente está vendo. E lá no mês seguinte, eu vou mexer com quem? Com o salário a pagar, depois vou pagar, então, o INSS conforme as datas que a gente tem no nosso cronograma. Então, eu preciso lembrar desse processo. Para pagar o salário, eu vou debitar, vejam que o nome é o mesmo, salário a pagar, salário a pagar. Então, quando eu faço um débito aqui no momento do pagamento, estou diminuindo. Por quê? De onde é que eu vou tirar ou qual vai ser a origem do dinheiro? Crédito, banco. E a mesma coisa para o INSS. Crédito, banco, ou seja, a origem do dinheiro é o banco. E o débito, para onde ele está indo? Está indo para a continha que eu tenho que pagar do INSS. Ou do salário, ou do FGTS, é a mesma coisa, tá bom? Então, esse é o raciocínio do INSS, separando aí o salário que a gente tem que pagar. São contas diferentes, eu preciso fazer essa separação para ter o controle patrimonial disso, beleza? E a mesma coisa aqui no exemplo de R$ 3.100, tá? Então, a gente tem o total despesa com salário, R$ 3.100. Esse salário ele é dividido entre o salário que o colaborador vai receber, que é o líquido, né, os R$ 2.800 que ele vai receber, menos, então, o INSS. Se eu somar esses dois créditos aqui, a gente vai ter o mesmo valor que o nosso débito. Então, o raciocínio é esse. Um débito, dois créditos. E no pagamento, a lógica continua a mesma. Estão vendo aqui? Salário, banco. INSS, banco. Só que isso aqui só acontece no mês seguinte, ok? Então, no momento que eu contrato, eu não pago. Ele trabalha primeiro para depois adquirir esse direito para poder receber o salário. Isso vai ficar exemplificado agora, a gente vai fazer o exercício. Essa última tabela, que é o nosso último slide, estou acabando, já prometo, ela está relacionada aqui para vocês, para que vocês pudessem ter uma visão de como é que seria, né, caso você ganhe aí até o teto do INSS, ou para ter já uma ideia. Dependendo do salário que eu coloco no exercício, você já pode olhar lá na tabela e fazer o cálculo antecipadamente. Então, por exemplo, aqui a gente tem as faixas, né, que eu comentei para vocês, que é o valor do salário, aqui à esquerda. A gente tem as alíquotas, aqui só tem que corrigir que é 12, eu já fazer isso agora, senão depois eu esqueço. 12%, não 11%, 11% era antes. E aí a gente tem aqui um cálculo rapidinho, né, bem simplificado, do quê? Do desconto da faixa, que é o valor que a gente está calculando aqui, e o desconto progressivo, que seria uma soma, né? Então, 82 mais 99 vai totalizar o nosso 181. Isso só aconteceria se a pessoa receber mais de R$ 2.203,48. Aí ela vai para a terceira faixa. Aí ela vai para a quarta faixa, dependendo de quanto que ela ganha, né? Então, isso aqui é só para adiantar a conta. Se alguém ganhar R$ 6.000, vai ser na quarta faixa. Então, isso aqui é certeza que vai descontar. Aí, o que que faz? 6.000 menos 3.305, que é o topo ali da outra faixa, né, da faixa anterior, vai dar uma diferença. Essa diferença é que eu multiplico pelos 14%, ok? Então, não daria exatamente 437. Isso aqui é se a pessoa ganhar os 6.433,57, que é o famoso teto. Teto do INSS é por quanto você pode se aposentar recebendo do governo, né, a aposentadoria comum. Isso aqui não inclui funcionário público, tá? A regra para funcionário público é outra, isso aqui seria aposentar-se pela CLT, ou seja, de carteira assinada. O máximo que alguém pode receber hoje pelo governo, pela previdência, como a gente chama, é 6.433, tá? Então, isso é só para vocês conhecerem esse termo e entenderem. E aí é bacana associar que o salário mínimo aumentou, quer dizer que mexe no INSS também. Então, toda vez que o salário mínimo é alterado, ele causa impactos, assim como vocês estão vendo aqui. Então, antes era 900 e alguma coisa, agora subiu para 1.100. Essa diferença faz com que a tabela do INSS seja alterada também. Essas faixas, como a gente está vendo, todas elas tiveram modificação.
Quem tiver tempo e vontade de aprender, basta procurar a tabela do INSS antiga, entre aspas, 2019, 2018, e a tabela do INSS atual, que é essa de 2021, no próprio site do governo vocês encontram ela. Bacana? Dúvidas gerais sobre essa parte mais teórica, sobre o que eu apontei aqui? Alguns dos senhores aí? Sei que está bem tumultuado aí, mas depois, vendo com calma, fica mais de boa, né? Perfeito. Então, vamos lá. Chegamos, então, ao famoso momento da verdade, né? Como eu vou cobrar isso de vocês e, mais uma vez, por que eu estou passando dessa maneira? Porque vocês têm pouco tempo para poder conseguir construir todo esse conhecimento, e aí eu preciso que vocês, pelo menos, tentem uma única vez, assim como a gente fez na anterior, de colocar em prática. Se vocês fizerem isso o resto da vida, vocês vão aprender. Se vocês fizerem só agora e esquecerem disso o resto da vida, vocês não vão aprender. E não tem como ser diferente para qualquer tipo de conhecimento, tá? Então não se preocupem, basta seguir o passo a passo que aqui a gente vai resolver a terceira avaliação, já adiantando aí uma possível correção. Eu deixei as datas de 2020, eu espero que vocês não se importem, mas é porque eu estou utilizando a anterior, né, que eu pretendo futuramente fazer um vídeo comparando de como era, como ficou essa parte do INSS. Vocês vão, por enquanto, se preocupar só no como ficou. Bacana? Isso aí é para turmas futuras, para eu poder mostrar para eles. Então, a gente tem aqui, mesmo modelo, começa por onde? Livro diário, faz o livro-razão, faz o balanço, faz a DRE. De um mês, e depois, livro diário, livro-razão, balanço, DRE do segundo mês. Então, aqui vocês podem observar, a gente tem o mês de novembro, com as operações do mês de novembro, e no número 2, né, na questão 2, a gente tem o mês de dezembro, com duas operações, de compra e venda. A gente vai ver muito mais que isso, porque no meio do caminho tem os pagamentos do INSS, o pagamento do salário, o pagamento do FGTS e o pagamento do ICMS, assim como a gente tem aprendido nas aulas anteriores. Então, estou pedindo aqui basicamente isso, livro diário, razão, balanço, DRE, nada de diferente. Logo abaixo, tabela da depreciação, aqui só tem a do veículo, porque só houve a compra de um veículo, então não vai ter imóvel. Tabela do ICMS, que é a mesma que vocês já viram também, com a data de vencimento aqui, inclusive, né, dia 15 do mês seguinte. E agora tem a tabela do INSS. Coloquei aqui no mesmo formato que a gente viu agora nos slides, beleza? Tabela do FGTS, para lembrar, 8%, e as datas de pagamento dos dois, para não esquecer. Então, ó, FGTS vence dia 7. Dia 5, salário, dia 7, FGTS, dia 15, INSS, dia 15, ICMS também. Então, percebam que a gente precisa escolher aí, aliás, conhecer, né, melhor dizendo, essa ordem para não esquecer desses pagamentos que vão acontecer. Então, vamos lá do comecinho, passo a passo. Estou aqui no meu livro diário. Lançamento número 1, número 2 e até o número 3 vocês já viram. Basicamente é o quê? Integralização do capital social, o valor dos sócios, 100 mil cada um, 200 mil reais. Compra do veículo, 12 mil à vista. Isso é importante, então não pode esquecer. No meio do caminho, a gente tem aqui, ó, dia 1º de novembro, houve a contratação de um colaborador, ou seja, empregou alguém para o cargo de auxiliar administrativo, é um cargo aleatório aqui, tá? Para a gente poder só usar de exemplo, com o salário bruto no valor de 2 mil reais. Ou seja, no dia 1º de novembro, a gente contratou alguém para trabalhar. Criou a empresa e já contratou. Esse processo, ele só vai influenciar na contabilidade no final do mês, tá? Então, apesar de estar aqui descrito a contratação, isso é o que a gente chama de ato administrativo, ou seja, influencia a administração. Na hora que ele vira um fato contábil, ou um fato administrativo até mesmo, ele influencia a contabilidade, que vai ser o final do mês, que é o momento que a pessoa trabalhou, ganhou o direito de receber o salário, ou seja, trabalhou, aí a contabilidade entra em ação. Mas até então, ela faz só a parte burocrática, não faz nada de débito e crédito, como a gente vai ver. Por isso, parece que dentro do exercício eu pulo do lançamento 1 para o lançamento 2 sem registrar uma contratação. Porque essa contratação ela vai acontecer somente aqui na frente, quando a gente chegar no final do mês, que seria 30 de novembro. Beleza? Então vamos lá. Seguindo o raciocínio, comprou o veículo,
Débito veículo, crédito banco. Aí ela fez o quê? Houve a compra de mercadorias para revenda no valor de R$2.000 à vista com o ICMS. Então a gente já sabe que o ICMS primeiro tem que fazer uma continha para definir o valor a recuperar. ICMS, valor da compra, alíquota, ICMS a recuperar, R$340. Então aqui eu já fiz a separação, débito estoque, que é a diferença do valor pago menos o imposto separado, que a gente vai usar esse valor, e o banco, que foi a retirada do dinheiro, né, ou a origem da operação, no valor cheio, os R$2.000. Assim como a gente viu nos exercícios anteriores, não mudou nada. Depois ela faz o quê? Uma venda de mercadoria, no dia 20 de novembro, no valor de R$8.000, com o ICMS também, mesmo esquema. Primeiro, receita, registrar a entrada do recurso e guardar isso no banco. Depois, baixa no estoque, valor do estoque, mais uma vez, assim como a gente calculou. Em seguida, despesa com o ICMS, que é o cálculo do imposto a pagar. Como que a gente faz? Valor da venda vezes a alíquota, ICMS a pagar, então, eu tenho aqui R$1.360. Débito, despesa com ICMS, crédito, ICMS a pagar. E aí, por fim, abatimento por operação, quer dizer que a cada compra e venda já tem que abater, para vocês treinarem esse processo. Débito ICMS a pagar, que é quanto eu deveria pagar, mas eu estou usando o nosso crédito, ou o valor que é nosso por direito, para fazer o abatimento. Então, eu devo 1.360, mas eu já paguei 340. Então, é só fazer uma continha, como a gente viu nos exercícios, então. E aí, a depreciação também, acho que eu não preciso explicar muito, né? Continua o mesmo raciocínio. Aqui eu estou calculando R$12.000 dividido por 60 meses, que é o que a gente viu de vida útil, né? 60 meses, 5 anos. Débito, despesa com depreciação, crédito, depreciação acumulada do veículo no mesmo valor. Como a gente calculou desde o comecinho do momento que vocês começaram a treinar. Aí a gente chega, então, à folha de pagamento. Seria o fechamento do mês, antes ainda da RE, né? Um finalzinho do mês ali, para que vocês pudessem imaginar o seguinte, ó. Você trabalha o mês inteiro de novembro, né? E aí no final do mês a empresa ela vai olhar e falar assim, tá bom, ele veio todos os dias, ele trabalhou todas as horas, ele cumpriu tudo certinho, não tem nenhum desconto. Então, desse salário que a gente combinou, vai pagar tudo? Vai. E é esse o exemplo que a gente está usando. Então, primeira coisa, o que eu faço? Cálculo do INSS. E aqui já estão os valores, mas eu não mostrei como eu calculei. Eu tenho aqui uma planilha separada, só para ficar mais fácil de entender esse raciocínio. Aqui em cima, eu tenho aquela tabela, salário, alíquota, e o cálculo de exemplo para vocês poderem acompanhar. Então, o que eu faço? O salário é de R$2.000. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu vou lá e olho na tabela. Ele se encaixa em qual faixa? De 1.100 e 1 centavo até 2.200 e R$3, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Logo, a alíquota dele vai ser os 9% em relação à diferença. Como que a gente faz isso? Mesmo exemplo de antes. Da primeira faixa, eu vou pegar os 1.100, que é o que está na própria tabela. Se você olha a tabela, você vai lembrar. 1.100 vezes 7%, eu vou ter R$ 82,50, lembram? E aí ele passa para a segunda faixa, né? Ou para a segunda linha ali, como a gente está vendo. Eu pego apenas a diferença. Então eu vou ter R$2.000. Quanto que eu já descontei dele? Os 1.100. Ficou faltando, então, descontar os 900. Esses 900 é o que eu chamei de diferença. Essa diferença é o que a gente vai multiplicar pelos 9%. Então, percebam que tem que tomar um cuidado nesse passo a passo aí. R$ 81,00, somar os dois, desconto da primeira faixa, da segunda faixa, totalizando R$ 163,50, ok? Então, essa tabelinha aqui é só para acelerar o processo mesmo. Se fosse terceira faixa, quarta faixa, repete o processo somando os valores, beleza? Então, aqui a gente já tem o valor do INSS, R$ 163,50. Aqui, então, o que eu fiz? Olha, débito, valor do salário cheio. Despesa com folha de pagamento é a mesma coisa de dizer o seguinte, despesa com salário, tá? Então, despesa com salário é pagar. A gente vai ter. Eu só não uso os mesmos nomes para tentar não confundir, né? Mas quanto que eu vou gastar? Eu vou gastar R$ 163,50 do INSS. A diferença disso
que eu estou descontando ali do meu colaborador, vai ser o próprio salário líquido dele. Então, lembra daquele raciocínio. Eu tenho um bolo lá de R$ 2.000 de dinheiro, eu calculo o INSS e tiro. Se eu tirar, o que sobra? É o valor do salário. É o salário líquido, como a gente costuma dizer. Então, o que sobrou? R$ 1.836,50, que é, na verdade, essa diferença. R$ 2.000 menos 163, que é o INSS, a gente vai ter, então, o valor do salário. Isso também está no slide aqui para vocês observarem, tá? É aquele raciocínio passo a passo que eu fiz como antes. Então, débito, despesa com folha, crédito, salário a pagar, o valor do salário, crédito e INSS a pagar. Tá? O se é crédito ou débito, vocês já viram que no razonete faz diferença. Então, tem que tomar cuidado com esse raciocínio aí. E sempre observar, um débito 2.000, se eu somar os dois créditos, R$ 2.000 também. Dá a mesma coisa, sempre tem que ser o mesmo valor. Junto com o INSS, a gente aprendeu o quê? O salário, ele tem o FGTS. Então, para calcular o FGTS, valor do salário, vezes a alíquota que é fixa, 8%, fora o menor aprendiz, R$ 160. Então, aqui a gente tem um débito de despesa com FGTS, em relação à folha de pagamento, eu coloquei um tracinho aqui só para lembrar, e crédito, FGTS a pagar, mesmo valor. Bacana? Então, essa conta eu vou pagar, essa conta vai para a RE, como a gente vai ver a seguir. Essas duas eu vou pagar mês que vem, essa conta vai para a RE, como a gente vai ver a seguir também. Então, tudo que é despesa e receita, a RE. Tudo que é a pagar, balanço patrimonial. Bacana? Então, chegamos ao momento do lançamento da folha, acabou a folha, não teve mais operações entre o dia 20 e o dia 30 de novembro, significa que eu posso zerar o exercício, encerrar o mês, fazer o zeramento das contas e apurar se eu tive lucro ou prejuízo. E como que eu faço esse lucro ou prejuízo? Mesmo esquema, ó, debito receita, que é o razonete da receita. Se quiser fazer aquela pausa aqui nesse momento, é o mesmo raciocínio de antes, tá? Então, pausa aqui, monta todos os razonetes e depois vem para a RE de novo. Então, vamos lá. Débito receita, R$ 8.000, crédito a RE, que é jogar a RE lá, o valor da receita para a RE. O mesmo vai acontecer, só que no sentido contrário, com as despesas do CMV, da depreciação e do ICMS. E o mesmo vai acontecer com a despesa com folha, que é o salário e INSS, e a despesa com FGTS sobre o salário também. Então, percebam que apenas aumentou duas aqui, né? Nesse caso. Esses dois, eles poderiam estar aqui continuando normal e isso aqui somar tudo de uma vez só. Daria na mesma, a lógica ou a essência do negócio é a mesma, tá? Desde que você observe o que está debitando, o que está acreditando, para não confundir e não trocar. E aí, por fim, conforme a diferença, eu apuro o lucro. R$ 8.000 de receita, menos 3.220 em relação às despesas operacionais, digamos assim. Eu tenho, então, menos 2.160, que é o salário e INSS incluso ali, os R$ 2.000, mais o FGTS, que é os 160. Vai me dar um lucro de 2.620. E aqui, então, eu faço uma pausa. Isso é muito importante. Por quê? Eu vou ter que continuar. Ó. Eu tenho operações no mês de dezembro com compra e venda de mercadoria. Então, primeiro a gente para no mês de novembro, faz o livro diário, vem para o livro razão, monta todo o livro razão em relação a novembro, está aqui 30 de novembro, como se fosse o final do mês, faz todo o processo, zera a receita, tomar sempre esse cuidado, que é o que a gente acabou de ver ali, zera o CMV, tratando ele como uma despesa, zera a despesa com depreciação, zera a despesa com ICMS, zera a despesa com folha de pagamento, que é o que aumentou agora, e zera também a despesa com FGTS em relação à folha, que é o que a gente viu agora. Então, esses dois aqui não tinha. Esse salário a pagar também não tinha, INSS a pagar também não tinha, FGTS a pagar não tinha. Foi o que aumentou, digamos assim, que é a novidade sobre a folha de pagamento. Mas o restante, vocês vão reparar que continua praticamente a mesma coisa, né? Muda só os valores das operações. E aí, por fim, a gente tem aqui uma RE maior, né? Mas é porque eu fiz tudo separadinhos. Poderia ter colocado só os valores cheios aqui, do mesmo jeito que eu coloquei com a receita, tá? Então, na soma final dá na mesma, eu deixei separado para ficar fácil de visualizar. Tá aqui CMV, depreciação, ICMS, salário, incluso, lembrar que esse valor aqui ele está incluindo o INSS,
Porque a gente tira do banco, do caixa da empresa, ou na visão ali da despesa, os R$ 2.000. Né? Por mais que a empresa tira depois o INSS, isso não volta para ela. Ela tira justamente para pagar o governo. Então sai dela, é tratado tudo como uma despesa por isso. Porque de toda forma ela vai pagar R$ 2.000. Ela só não vai dar isso para o colaborador, né? Os 2.000 de uma vez. Ela vai tirar e separar 1.800 para você, os 160 e alguma coisa para o INSS, que é a sua responsabilidade. Ela apenas faz isso porque se o governo fosse cobrar individualmente de cada brasileiro que trabalha, ele não teria como fazer isso e saber que todo mundo está pagando. Né? Na verdade, ele usa as empresas fazendo isso como uma forma de garantir que ele receba esse dinheiro de uma maneira mais fácil, digamos assim. Tá? Essa é a visão geral. Então, aí, mais uma vez, fez o livro diário do mês de novembro, chegou no lucro, para por aqui, vem para o livro Razão. Fez o livro Razão do mês de novembro, chegou no lucro, para por aqui, para fazer o balanço, voltar aqui para cima, do mês de novembro, para fazer a DRE do mês de novembro, para só depois recomeçar e vir aqui para o livro diário de dezembro, para fazer o Razão de dezembro, para daí fazer o balanço de dezembro, para daí fazer a DRE de dezembro. Tá entendendo? Então é importante perceber que tem que fazer essas etapas no passo a passo, mas tem que seguir essa ordem também. Então todo mês tem que fechar tudo, do diário até a DRE. E aí só depois começar o mês seguinte com um novo livro diário. Vamos lá então, dar uma olhada aqui rapidinho. Razonetes do mês de novembro, eu vou deixar disponível para vocês têm o vídeo, né? Pode consultar aí, se aparecer uma dúvida que eu não comentei também me pergunta depois, mas estão todos praticamente iguais, tá bom? Então aqui as contas de receita e despesa zeradas e os a pagar, né? O salário a pagar, INSS a pagar, FGTS a pagar, tudo com saldo final, tá bom? Por quê? Porque saldo final significa que vai no balanço patrimonial. Então vamos lá. Primeiro banco, estoque e ICMS. Mesmo esquema, apurou o razonete, traz para cá o saldo final. Somou tudo, tem o ativo circulante. Embaixo, ativo não circulante, nosso veículo, menos a sua depreciação, totalizando então os 11.800. Total do ativo, soma ativo circulante, ativo não circulante e pronto. R$ 205.800. É claro que fazendo e mostrando aqui no Excel, muito simples, muito prático, né? Mas uma empresa geralmente tem muito mais movimento do que o que a gente viu. E aí, do outro lado, as obrigações, que é o que talvez o pessoal mais desconheça e é o que causa grande confusão. Passivo é o conjunto de obrigações. Passivo circulante é obrigações com terceiros de curto prazo. Então, a gente não viu que tudo vai vencer no mês seguinte. O salário vence no dia 5 do mês seguinte, né? A gente está usando aí como base, seria o quinto dia útil. O INSS, o ICMS, o FGTS, tudo vai vencer no mês seguinte. Então, é tudo de curto prazo. O que fica de longo prazo é aquelas coisas para mais de 2 anos, 10 anos, 20 anos. São contas realmente muito longas, né? Então, sempre tomar esse cuidado. Então, tá aqui, ó, salário a pagar, valor do razonete, 1.836. INSS a pagar, FGTS a pagar e ICMS a pagar. Mais uma vez, o ICMS a gente calculou no mesmo raciocínio. Valor da despesa, né, 1.360 na hora da venda. Usando o crédito de 340, sobrou então os 1.020 aqui. Bacana? Então tá lá todos os razonetes. Se vocês precisarem dessa planilha, depois é só me chamar. Então aqui somei tudo, deu 3.180. Quer dizer que mês que vem, só por conta da folha de pagamento e do ICMS, a empresa já tem uma despesa, né, uma conta a pagar, digamos assim, de R$ 3.180. Então é para isso que serve o balanço, para olhar e falar assim, opa, eu tenho obrigações de curto prazo a serem quitadas. Bacana? Passivo não circulante não tem, e o patrimônio líquido, como a gente já viu também, é o capital social, obrigação com sócios, e o lucro que pertence aos sócios também. Né? Então somou os dois, 202 mil. Se eu somo tudo, passivo circulante, passivo não circulante e o próprio patrimônio líquido, 202 aqui. Finalizamos então o balanço com um total de 205.800. Então vejam que toda essa movimentação que acontece lá no livro diário veio parar no balanço patrimonial, assim como foi o ICMS, assim como é a conta do banco, assim como é o próprio capital social, tudo que acontece lá influencia aqui.
Então, se você esquecer de lançar salário a pagar aqui, o balanço não vai fechar. Se você esquecer de lançar ICMS a pagar, o balanço não vai fechar. Bacana? E aí, a DRE, eu deixei a versão completa, né, digamos assim, mas vocês podem fazer a resumida sem problema nenhum. Tá? Receita operacional é quanto a gente vendeu, tira a despesa do ICMS, que é os 1.360, tira o CMV, sobrando, observando o que sobrou, a gente vai tirar a folha de pagamento, que é 1.836 do salário, o FGTS e o INSS, menos a depreciação também, o resultado líquido vai ser 2.620, assim como a gente calculou na RE. Bacana? A mesma coisa que a gente fez lá, só que aqui reorganizada de uma maneira mais legível, digamos assim, né? Mais bonitinha e mais compreensível. Então, de novo, fez a DRE desse mês, pausa, e aí você vai para onde? Você vai lá para o livro diário do mês de dezembro. Posso continuar? Alguma dúvida? Alguma questão ali sobre o que eu apontei? Só para dar um tempo de eu tomar um cafezinho aqui rapidinho, que eu já estou meio estendido na hora também. E, de novo, tá, se vocês precisarem sair, não puderem acompanhar agora, não tem problema, eu vou terminar o exercício, e aí depois eu deixo todo o vídeo salvo numa pegada só. Alguma questão aí do que eu comentei até agora? Vai ter que olhar passo a passo, pausar um pouquinho para ir pegando os macetes. Então, vamos lá. Continuando aqui a resolução, em dezembro de 2020, as seguintes operações foram efetuadas. Em 18 de dezembro, houve a compra de mercadorias. Então, antes disso, eu preciso observar. Se a primeira coisa que a empresa fez foi dia 18 de dezembro, será que não teve alguma coisa que aconteceu aqui antes? Então, apesar de eu não ter colocado na folha, no exercício, eu preciso lembrar. Pagamento do salário, dia 5. O que mais que eu tenho? Pagamento do FGTS, dia 7. Pagamento do INSS, dia 15. E pagamento do ICMS, também dia 15. Então, por mais que não esteja aqui sendo registrado, né, não tinha colocado no exercício, a nossa cabeça de empresário, digamos assim, de administrador, precisa saber disso. E as obrigações do mês passado precisam ser quitadas agora. Então, por mais que não ocorreu a operação aqui ainda, a gente vai ter que colocar isso na visão contábil. Então, por isso que na resolução, eu não começo fazendo compra e venda no mês de dezembro. Eu começo no dia 5 de dezembro, que seria o mesmo que dizer quinto dia útil, né? Então, o que eu vou fazer primeiro? Pagamento do salário, referente, ou seja, em relação ao mês passado, o mês de novembro. Então, vamos lá. Débito, salário a pagar, crédito, banco. E aí, esses razonetes, a gente precisa tomar cuidado pelo seguinte, porque quando eu vou começar um novo mês, eu preciso trazer sempre o nosso saldo anterior. Então, todo o dinheiro que eu tinha no banco, ele continua lá. Tudo que eu tinha em estoque, ele continua lá. Tudo que eu tinha de contas a pagar, continua lá. Então, por exemplo, aqui, ó, baixando mais um pouquinho, cadê? Aqui. Salário a pagar tem saldo anterior. Por que tem saldo anterior? Porque eu ainda não paguei essa obrigação. Né? Então, eu preciso, na hora de fazer o razonete, a primeira coisa que eu tenho que colocar ou saber é se ele tem ou não um saldo anterior. E como vocês estão vendo, o saldo anterior foi de 1.836, que é quanto ficou. Né? Se a gente volta e vem aqui no salário a pagar, ó, é o mesmo razonete. Então, eu preciso entender ele dessa maneira. Ficou com saldo final. Mesma coisa que a gente faz com o banco. Se o banco tem saldo final, quer dizer que mês que vem ele começa com esses 194 mil reais. Do mesmo lado, que é justamente para poder manter a ordem do débito e crédito. Então, voltando aqui, pagamento do salário, débito, salário a pagar, crédito, banco. Pagamento do FGTS, dia 7 de dezembro. Mesmo esquema, crédito, banco, FGTS a pagar. Pagamento do ICMS, mesmo esquema, crédito, banco, débito e ICMS a pagar, cada um nos seus respectivos valores. E também no dia 15 a gente tem o pagamento do INSS. Vejam que tudo isso é referente a novembro, ou seja, o mês passado, né? Então, de acordo com os valores que a gente calculou. Para somente daí começar no dia 18 de dezembro, por isso que o livro diário é em ordem cronológica, ou seja, as datas precisam ser respeitadas neste processo,
a fazer as operações. Então, vejam, a letra A, na verdade, não é o primeiro lançamento do mês de dezembro. A gente precisa começar fazendo o pagamento das contas que a gente está devendo. Porque, neste caso, a compra de mercadoria só acontece dia 18. Então, vamos lá. Compra de mercadoria, os 17%, aqui já está calculado, não botei do lado, mas vocês já pegaram a ideia, né? R$1.000, 17%, R$170, o estoque, então, é só de 830. Em seguida, dia 20, a gente tem a venda de toda essa mercadoria por 4.500, seguindo aqui, como se fosse a letra B, né, do exercício. A gente vai ter, então, a receita, os 4.500 que o cliente pagou, a baixa no estoque, conforme o valor do estoque do CMV, a despesa do ICMS, mesmo esquema, 4.500 foi o valor da venda, vezes 17%, a gente vai ter, então, uma despesa com ICMS de 765. E aí eu faço o abatimento, mais uma vez. Então aqui é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do anterior. Né? É a mesma lógica, o mesmo processo, o que mudou são os valores que a gente tem que tomar o cuidado. Então, fazendo o abatimento, ICMS a pagar no débito, ICMS a recuperar no crédito, para poder fazer essa separação. Lá no Razonete eu vou ver a diferença da conta, né, para saber quanto que de fato eu tenho que pagar. No fim do mês de dezembro, eu continuei com o meu veículo. Então, se no mês de novembro eu tive depreciação, ela é depreciação acumulada. Então, todos os meses ela vai existir. Então, dezembro eu tenho o veículo ainda? Sim, eu não vendi. Então, continua como patrimônio da empresa. Quer dizer que em dezembro ele se desgastou mais um pouquinho. Quanto? É a mesma continha. Se ele é todos os meses o mesmo valor, é só repetir o lançamento. Então, débito, despesa com depreciação, crédito, depreciação acumulada. Então, essa acumulada, vocês vão ver exatamente por que ela se chama assim, né? O fato dela se acumular ao longo dos meses. Então, até a depreciação, eu acredito que vocês não tenham muitas dúvidas. Mas é só repetir o processo, cuidando dos valores. E aí a gente chega, por fim, então, ao mês de dezembro, em relação à folha de pagamento. Lembra, a gente fez tudo, daí deixou tudo prontinho, certinho, chegou para fazer a folha. Aqui é a mesma coisa. Primeiro mexe com o salário, depois o FGTS, para poder respeitar essa ordem. Então vamos lá. Folha de pagamento, despesa com salário, né, ou com folha de pagamento, os R$2.000. E aqui vejam, é só repetir o valor. Por quê? Se em novembro eu combinei 2.000, não havendo nenhuma mudança, sei lá, um reajuste salarial, um desconto que não seja justificado, ou qualquer outra coisa, o salário é o mesmo. Não há motivo para eu fazer diferença nesse valor. E se ele é o mesmo, é só repetir o lançamento. Então ele fica a mesma coisa todo mês. Né? Se as horas cumpridas foram as mesmas, se a regra, se a função é a mesma, não modificou nada. Então é só literalmente o Ctrl+C, Ctrl+V para que eu possa repetir esse processo. Então vejam que exatamente o lançamento 25, como a gente está vendo aqui, é o mesmo do que no mês passado. Deixa eu voltar um pouquinho aqui rapidinho, que seria o lançamento 9. Estão vendo? Então, ó, débito, despesa com folha, crédito, salário, crédito e INSS, cada um no seu valor. Mês passado foi assim, esse mês só vai repetir. Então, ao mesmo tempo que eu lancei uma despesa, no mês seguinte eu paguei, aí no final daquele mês eu lanço de novo, para pagar no mês de janeiro do ano seguinte, fevereiro, março, e assim sucessivamente. Então vejam que é só repetir o raciocínio aqui. Depois o FGTS, mesma coisa, também não mudou nada, todo mês recolhe. Então, em janeiro, que seria o próximo exercício, né, o próximo mês, a gente vai fazer o pagamento, assim como a gente fez esse mês. Então, esse processo ele é cíclico e repetitivo justamente por isso. Tá? E aí, por fim, fiz a folha, já lancei depreciação, não teve mais nada que aconteceu na empresa, vejam que é só essa compra e essa venda, já fiz os pagamentos que eu já tinha que fazer. Com isso, eu posso fazer o zeramento das contas, ou fechar o mês, que é a nossa RE. Então, débito receita no valor das vendas. Crédito para todas as despesas, como a gente está vendo aqui, ó, CMV, depreciação e ICMS. Depois, a parte da folha. Despesa com folha de pagamento, que seria o salário e INSS, e FGTS também. Então, tudo isso juntando, agora, no mês de dezembro, eu tive, então, um lucro de R$545. Vejam que é basicamente a diferença entre o que eu vendi, 4.500, foi o que o cliente me pagou, menos 1.795 do CMV, da depreciação e do ICMS.
menos o salário e o FGTS do meu colaborador, sobram, portanto, R$ 545. Tá? Então, percebam que o raciocínio por si só, a lógica por detrás desse processo é exatamente o mesmo, continua a mesma coisa. E aí, feito o livro diário, eu vou para onde? Eu vou montar agora o nosso livro razão do mês de dezembro. Deixa eu só dar um zoom aqui. Sim, você vai fazer 2 vezes, mas você pode fazer como eu estou fazendo. Tá vendo aqui que está tudo numa planilha só, né? Por exemplo, o meu livro diário, só que eu tenho que ter uma separação, e é basicamente isso aqui, ó. É essa data que influencia, tá? Então, eu coloquei aqui a avaliação, 3, resolução, dezembro, que seria mais ou menos para você imaginar o seguinte, você está lá folheando um livro físico, e aí, nesse livro físico, você ia saber que ali terminou o mês, e na próxima página começou o outro, tá entendendo? Então, aqui você pode fazer tudo numa sequência só. Só que você tem que tomar cuidado com essas datas. Porque, por exemplo, se eu chegar aqui e olhar que tem o lucro 30 de novembro, eu preciso entender que aqui acabou o mês. Então, significa que a próxima data tem que ser algum dia do mês de dezembro, né? Ou janeiro, fevereiro, o que for, conforme o exercício que você está fazendo, tá? Então, o que vocês vão fazer é exatamente o que eu fiz aqui. Só continuar a sequência, pula uma linha, né, para dar uma organizada, bonitinho, ou coloca aqui, por exemplo, né, ó, livro diário do mês de dezembro, tá? E aí colocou o livro diário do mês de dezembro, eu sei que aqui começa outra coisa, porque eu vou corrigir seguindo essa ordem. Então eu paro aqui, daí eu vou lá para o seu livro razão do mês de novembro, corrijo tudo. Aí eu vou lá para o seu balanço do mês de novembro, corrijo tudo. Aí eu volto, vou lá para o seu livro diário. Aí eu vou lá para o livro razão do mês de dezembro. Aí eu vou lá para o balanço do mês de dezembro. E assim sucessivamente. Tá? Então, eu já cheguei a fazer exercícios com 3, 4 meses, mas para vocês aqui eu estou passando um com 2, que é para você poder exercitar essa parte do pagamento, pelo menos uma vez. Né? Poder fazer isso uma vez para você lembrar dessa lógica de lançar e depois pagar, daí lançar de novo, aí depois pagar, aí lançar de novo, aí pagar, e assim seguir, né, na visão da empresa, entendeu? Então, vamos lá, acho que agora ela se acalmou aqui, tá sozinha, daí quer chamar a atenção, a minha gatinha. Eu estava, deixa eu só me... Fizemos a venda, lançamos o salário, fizemos a RE, então íamos para o livro razão, né? Como eu disse antes, o que eu gostaria que vocês lembrassem e prestassem bem atenção é esses saldos anteriores. Então, por exemplo, o estoque não tem saldo anterior, porque não faz sentido, né? Eu vendi tudo que eu tinha no mês passado, seria a mesma coisa de eu vir aqui e escrever saldo anterior 0. Mas quando tem que colocar, tá? Então é sempre importante não esquecer desse processo, porque influencia na conta. Então, por exemplo, se eu fizer a soma do banco ali, eu estou tendo de um lado 4.180, né? Vou zerar aqui. 4.180 de tudo que eu gastei. Deixa eu apontar, que eu ia apontar com o dedo. Então tá aqui, tudo que eu gastei no mês de dezembro, né? Tirando o dinheiro do banco, que eu estou pagando tudo à vista. Se eu não considerar esse saldo anterior, vai dar furo, né? Então eu vou ter R$ 4.500 de entrada, menos tudo que eu gastei, 4.180. Aí o saldo do meu banco seria R$ 320. Mas, na verdade, se eu olhar lá o meu extrato bancário, eu preciso lembrar desse saldo anterior. Igual a conta da pessoa física, né? Igual o caixa físico mesmo, que você manuseia dinheiro. Então, o dinheiro ele não pode sumir. Você tem que dar uma explicação de onde ele veio e para onde ele foi, no que ele se transformou. Então, a ideia aqui é a mesma para todos os razonetes. Então, tá aqui o razonete do banco, vocês estão vendo, ele sobe, né? Ele aumenta para 198 mil, daí diminui porque a gente gasta todo esse dinheiro. Então sobra quanto? Saldo final 194.320. O estoque entra, depois sai, né? Dando a baixa. Comprou, daí depois vendeu, lançamento 21. Depreciação acumulada do veículo, percebam, tem saldo anterior. Então vamos dar uma olhadinha nessa aqui. 200 do mês passado, que foi o que ela se desgastou, mais 200 desse mês, eu vou chegar então a R$ 400. E aí, ó, olhando aqui no nosso balanço do mês de dezembro, esse aqui, eu tenho que lançar no meu balanço depreciação acumulada de veículo
Aqui, inclusive, dá para até tirar esse S, porque está plural. R$400. Então, percebem que agora mudou o valor aqui do meu imobilizado, do meu ativo não circulante. Porque esse veículo que valia 12, antes ele tinha se desgastado 200, então ele estava em 11.800, seria o valor contábil dele. Agora, ele se desgastou de novo, então agora ele está valendo menos, 11.600. E assim vai acontecendo até o dia que ele chega no valor zero. É claro que ele fica com 12 mil, quem muda é a conta imobilizado, que é justamente para isso, para ele ficar com o mesmo valor original. E isso continua para todos, né? Então aqui só mais uma vez lembrando, a receita, eu estou marcando aqui, mas vocês não precisam pintar, tá? Eu só estou pintando, deixando colorido para vocês lembrarem qual que tem que mexer na RE. Receita, tem que zerar. CMV, tem que zerar, que é uma despesa. Despesa com depreciação, tem que zerar. Despesa com ICMS, tem que zerar. Despesa com folha de pagamento, tem que zerar. Despesa com FGTS, tem que zerar também. Tá? Então, essas são as nossas receitas e despesas. E olha só que interessante, salário a pagar. Saldo anterior do mês passado, 1.800 e pouco, né? R$1.800. Vamos colocar aí para eu não precisar falar esses quebradinhos toda hora. Fiz o pagamento no mês de dezembro, que seria esse lançamento 15. Vou dar um zoom aqui. Vamos lá. Tinha, ou devia, 1.800 e alguma coisa, paguei, e no final do mês de dezembro fico devendo de novo. Por quê? Porque o colaborador trabalha em novembro, recebe em dezembro, mas ele trabalha em dezembro também. Então, tecnicamente, eu vou estar sempre devendo para ele. Essa obrigação, ela sempre vai existir enquanto eu tiver ele registrado trabalhando para mim. Então, percebam ali, ó, de um lado, 1.836,50, menos o que eu paguei para ele lá no dia 5, né, o quinto dia útil do mês, e devendo nada. Mas ele trabalhou de novo. Então, aí, como ele trabalhou de novo, eu vou ficar, de certa maneira, devendo mais um salário para ele. E aí, esse é o raciocínio dessa conta. Por isso que eu falei para vocês, toma cuidado com a ideia do princípio da competência. Salário a pagar nunca zero, né? A não ser que você faça o processo de demissão desse colaborador. INSS a pagar, mesma coisa. Eu tinha um saldo anterior, paguei. Se vocês observarem, ó, lançamento 18 é o que eu estou chamando de pagamento. Vamos lá. Lançamento 18, pagamento do INSS referente a novembro, que é o que eu estou escrevendo aqui, né, com esse débito e crédito, é a mesma coisa de escrever no razonete, como eu já expliquei para vocês. Então, paguei, fiquei devendo no final do mês de novo, saldo final, 163, e assim para todos esses razonetes de contas a pagar. E aí fiz a RE, com todo aquele processo que vocês já viram também, achei o lucro, debitei a RE, creditei lucro acumulado. Aqui também, mais uma vez, importante, saldo anterior. Eu tinha um lucro de novembro, agora eu tenho mais o lucro de dezembro. Somo os dois, eu tenho, então, 3.165. Mês passado, 2.620 de lucro, mais o lucro desse mês, que é 545, chegamos a um lucro total de, o acumulado de 3.165. Esse lucro acumulado é o que vem para o balanço, ó. Então, está aqui o balanço patrimonial do mês de dezembro. Então, aqui todas as continhas fechadas, como a gente já viu o ativo. O passivo, mesmo esquema, repete o processo, tá? Lança de novo o salário a pagar, lança de novo o INSS, lança o FGTS. O ICMS muda, né? Porque houve uma diferença em relação ao que eu comprei e vendi. Mas aqui o nosso lucro, como é que eu cheguei nesses 3 mil? Somando o saldo do mês passado com o saldo desse mês, 545. Então, isso vai fazer diferença também na hora que a gente tenta encontrar os totais de cada um dos lados aqui do balanço. Beleza? Então, tá aqui a visão geral, as continhas, todos os razonetes vocês já viram. E para fechar ou acabar o exercício, a atividade, a gente precisaria fazer a DRE. Receita do mês, 4.500. Receita menos despesa. Quanto que eu vendi? 4.500. O que eu gastei? ICMS, 765. Depois eu gastei também, junto com o ICMS, o nosso CMV. Aí eu tenho que tirar a despesa com salário, a despesa com o FGTS, a despesa com o INSS, seguindo aquela ordem ali, tá? Menos a depreciação ainda. Resultado do mês, 545. Lucro acumulado,
3.100 e alguma coisa, e aqui vocês veem aquela diferença que eu comentei várias e várias vezes. Então, ó, o lucro do mês, ou acumulado do patrimônio, melhor dizendo, é de R$ 3.000, mas o resultado do mês, ou seja, o que este mês contribuiu, foram apenas R$ 545. Então, quando eu olho essas informações, eu consigo chegar a conclusões, por exemplo, qual foi o melhor mês do ano? Então, eu já sei que na minha empresa, nesse ramo que eu estou, novembro é muito melhor do que dezembro, porque em novembro eu vendi muito mais, em dezembro eu vendi muito menos, né? Então, eu consegui fazer só uma venda e esse valor for menor, ou algumas outras variações. Então, tem que tomar esses cuidados e entender a contabilidade para isso, na verdade. Vocês vão ter que ler essas informações. O contador faz isso aqui. A contadora, o escritório, eles resolvem essa parte do débito e crédito. Mas eles entregam isso para você. E aí você precisa fazer essa interpretação que eu estou fazendo agora. Tá, como foi o nosso resultado desse mês? De todos os últimos 5 anos, qual foi o melhor ano que a gente teve? Por quê? Por que razão aquilo aconteceu? E assim, administrar melhor o seu negócio ou essa atividade que você realiza. É para isso que serve a contabilidade, para gerar informação, e informação serve para tomar decisão. Então, o X, o ponto final que nós queríamos chegar nessa disciplina é isso, que vocês pudessem entender que débito e crédito serve para gerar informação, contabilidade é para isso, e informação, se você não usa ela, você toma decisões ruins. Se você usa, você tem mais chances, digamos assim, de acertar, né, de conseguir ter mais sucesso naquilo que você faz. Mas, de toda forma, né, é aprendizado. É um primeiro momento, é um primeiro contato, é muita coisa, eu sei, mas é o que vocês precisavam ter noção. Com isso, você consegue estudar por conta muita coisa e aprender muita coisa e pelo menos ter uma visão geral, um panorama do que é necessário para se tornar um bom administrador, uma boa administradora. Né? Executar a profissão que vocês escolheram com qualidade na prestação de serviço que vocês vão exercer. Tá? Então, por fim, aqui acaba, né, mais uma vez, estaríamos entregando, então, o livro diário, o livro razão, o balanço e a DRE, conforme foi solicitado. E aí vocês encerrariam essa atividade, bem como a disciplina. Beleza? Alguma dúvida? Querem aí que eu volte em algum ponto, em alguma coisa, que talvez eu tenha ido muito rápido ou não tenha explicado? Agora é a hora, senão a gente dá por encerrado aqui. E, é claro, eu continuo à disposição de vocês. Peço desculpa aí pelo avanço da hora, tá? Eu achei que ia dar tempo, mas passou um pouquinho do que eu queria. Isso aí. Perfeito. Pode, inclusive, me chamar direto também, tá? Não tem problema, não. O que a hora estiver fazendo lá, eu só não respondo mesmo se eu não conseguir. E aqui, talvez vocês estão com a impressão de que, como é pouca gente, né, e muita gente também já desistiu, acabou não conseguindo fazer, não me procurou e tal, aí dá uma impressão de que vocês estão meio sozinhos, né? É estranho você vir para uma aula e estamos só nós três. Tá? Mas eu estou à disposição de vocês. Se tiver uma pessoa que queira fazer, eu estou sempre à disposição. O que eu não posso realmente é fazer por vocês. O máximo que eu poderia é entregar isso aqui. Né? Senão vocês teriam que fazer aí muitas atividades em muito pouco tempo, e aí eu sei que talvez o nível de desistência ia ser muito maior. Então, como a gente só tinha 11 alunos, e só num sentido positivo, daria para formar uma turma coesa, mas alguns não puderam, por razões que me explicaram, outros nunca participaram. Os que continuaram, que são vocês dois, e tem mais dois que eu estou esperando a resposta ainda, se tudo der certo, é um aproveitamento razoável. Aí. A gente vai tentar bater os 50% da turma, né, no finalzinho da disciplina. E, assim, ao fechamento disso, a vida toda você vai poder rever, estudar e assistir com calma, sem a pressão de nota, esse tipo de coisa. Então, agora é realmente para pegar o feijão com arroz e falar assim, não, eu fiz. Posso não lembrar de tudo, mas uma outra coisinha, se eu ler um livro, assistir uma aula, ver, tentar fazer, eu consigo meio que dar uma desenrolada. Esse é o caminho do aprendizado. Né? A gente aprende por repetição, por processos de associação, então quanto mais vocês levarem isso para a vida, mais útil vai ser. Show, vou encerrar aqui então a gravação, agradecendo a presença de vocês.